vocês se inscreverem aqui no nosso canal se ainda não são inscritos e também apertar aquele sininho, porque é com o sininho que vocês vão receber as notificações sobre todos os vídeos que eu vou postando ao longo das semanas. Normalmente eu faço um vídeo por semana. Então vamos lá. O que é o surto psicótico? Muitas pessoas confundem surto psicótico com esquizofrenia. Acham que todo mundo que teve um surto é esquizofrênico. E aí eu quero que vocês entendam que sim, pode ser que o surto psicótico tenha a ver com a esquizofrenia, mas que não é necessário. Você tem vários outros transtornos psiquiátricos, como o uso de drogas, como o transtorno bipolar, até depressão, em umas fases mais graves, pode levar a um surto psicótico. E que todas essas, que o surto psicótico pode ser a manifestação de todos esses transtornos psiquiátricos, tá bom? Então, esse é o primeiro conceito que eu quero que vocês tenham em mente. Mas vamos lá. Afinal, o que é o surto psicótico? O surto psicótico é quando a pessoa ela se desconecta da realidade de alguma forma. Então, as ideias que ela vem tendo, as coisas que ela às vezes ouve, vê, não tem a ver com a realidade até daquele nível sociocultural que ela vive. Então, por exemplo, se a pessoa ela começa a ouvir vozes de comando, vozes que a ofendem, que xingam, que falam para ela fazer as coisas, muitas vezes coisas ruins, ou então a pessoa ela vê vultos, ela começa a ver pessoas que a perseguem, diz que as pessoas estão olhando feio para ela, diz que está andando na rua e parece que está todo mundo olhando e que todo mundo sabe o que ela está pensando, por exemplo, tá? Então, e aí quando parentes dela, amigos, pessoas mais próximas observam essa pessoa, eles percebem e falam, doutor, mas ela nunca foi desse jeito, tá muito estranho, porque ela tá se sentindo perseguida, tá achando que tem vozes na cabeça dela. Então isso não faz parte daquele nível sociocultural, daquele ambiente que ela vive, tá bom? Aí algumas pessoas falam, mas doutor, e por exemplo, os espíritas que às vezes falam que veem espíritos, ou os católicos que às vezes falam que viram anjos, os evangélicos também em relação a ver, a sentir, por exemplo, a presença de pessoas que estão com demônio ou algo nesse sentido. E essas pessoas, elas estão psicóticas? Não. Então, qual que é o ponto? Quando você tem algo, ouve vozes, vê coisas, mas dentro de um espaço religioso, aquilo não é considerado um surto psicótico, aquilo é muito aceito socialmente, então é dentro da religião da pessoa, com a crença da pessoa. Agora, se você vê um espírita que começa a falar sobre coisas que nem tem muito a ver com a religião dele, ou de um evangélico que começa a falar que viu espíritos, e coisas nesse sentido, que não orna muito com a realidade da pessoa, aí sim a gente tem que ter um sinal de atenção. Muitas vezes eu até recebo, por exemplo, recentemente eu até vou contar um conto, recebi pessoas que elas eram evangélicas e elas trouxeram um parente delas falando, doutor, lá a gente estava no culto e no culto essa pessoa começou a falar coisas que não tem a ver muito com a religião. E aí foi que a gente soube que alguma coisa estava acontecendo. E olha que legal, a sensibilidade que essas pessoas tiveram em entender que aquilo era fora do que a religião delas prega, tá bom? Então, esse primeiro ponto é isso, é você entender que o que a pessoa diz que está vendo, ouvindo, que está tendo daqueles pensamentos, não condizem com o status atual religioso, social e cultural da pessoa, tá? Então, a pessoa ela rompe com a realidade, ela rompe com o juízo de realidade. Ela começa a ter o que a gente chama de delírios. Delírios são pensamentos fixos na cabeça da pessoa, que por mais que você diga que aqueles pensamentos não estão corretos, a pessoa ela acredita piamente naquilo. E esses pensamentos estão fora de um juízo de realidade. A pessoa então ela está delirando, ela está com os pensamentos totalmente enviesados, alterados, muito fora do que a realidade dela diz, e ela acredita que aquilo é real. E quando você tenta contradizer, colocar os dados, fala, não, mas ninguém está aqui ouvindo voz, você está ouvindo, mas a gente não está ouvindo nada, por exemplo. Ou então, não tem ninguém te perseguindo, ou você não é um emissário de Deus que está vindo aqui para curar as pessoas e tem o dom da cura. A pessoa vai falar, não, mas eu tenho o dom da cura porque eu curei, por exemplo, o câncer de tais pessoas. E quando a gente olha para a realidade, isso não tem a ver.
Então esses são os delírios, que são esses pensamentos. E aí existem as alucinações, que são essas vozes que a pessoa ouve. Algumas falam que elas ouvem parecendo que veio no ouvido, mas que vem direto na cabeça. E são vozes muitas vezes de comando, são vozes de ofensas, que dizem que ela é um lixo, que ela não vale nada, que ela tem que se matar. As vozes de comando às vezes falam que ela tem que matar outras pessoas. Existem vozes até de um conteúdo mais religioso. Então, pessoas que ouvem anjos, demônio, espíritos falarem para ela que ela tem um dom especial ou que ela veio para a Terra para salvar a Terra. Existem, por exemplo, alucinações para a pessoa que está mais com depressão muito grave, por exemplo, que a pessoa ela ouve assim, chamar o nome dela à distância, e aí ela olha, ela vai procurar e não tem ninguém chamando pelo nome dela. Isso pode acontecer também, essas são alucinações. Então os delírios e as alucinações são muito características do surto psicótico. Existe um outro ponto que é a desorganização do comportamento e do pensamento. A pessoa fica desorganizada, ela fica agitada, ela fica agressiva, ela fica com uma energia às vezes muito excessiva, sem um direcionamento para aquilo, ou seja, uma inquietude, vai para um lado, vai para um outro, ela fica hostil, até porque às vezes ela olha para você e ela sente que ela vê algo ruim no seu rosto e acha que você, sei lá, é o diabo, é um demônio, é algo assim, e aí ela se sente ofendida, ou ela tá andando e ela tá se sentindo perseguida pelas pessoas, então ela olha, ela fica mais vigilante, né? Então, e aí, consequentemente, por conta desses pensamentos, dessas vozes que vêm na cabeça, dessa sensação de perceptoriedade, ela começa a ficar desorganizada também, tá? Um outro ponto é a alteração do sono. A pessoa, normalmente, ela começa a dormir menos, começa a ficar mais agitada durante a noite. Um surto psicótico de alguém com transtorno bipolar, por exemplo, a pessoa perde a necessidade de sono e começa a ficar mais ativa durante a noite. Essas são as principais características de um surto psicótico. As alucinações, os delírios, a desorganização do comportamento, a alteração do sono, tá? Então, se você conhece alguém que teve esses sintomas ou que está com esses sintomas, atenção, isso pode ser um surto psicótico, tá? Mas e aí, doutor, o que é o surto psicótico? Da onde que ele vem, de que doenças que ele pode ter? Quando a pessoa está em vigência de um surto psicótico, às vezes a gente olha e fala assim, vamos ter que esclarecer isso. Será que isso é porque a pessoa usou droga? Então, algumas pessoas que usam drogas, LSD, por exemplo, cogumelo, ela começa a ter essas alucinações, esses delírios típicos do uso de droga. Existem aquelas que têm esses efeitos, esse surto psicótico na abstinência. Então, por exemplo, a abstinência alcoólica, ela pode causar quadros de delírios, tal, que podem evoluir, inclusive, para uma gravidade que é chamada até delirium tremens, com possibilidade até da pessoa morrer, tá bom? Então, o uso das drogas, a abstinência das drogas, como eu falei, do álcool, a esquizofrenia, e a esquizofrenia, se você não sabe bem o que é, eu já fiz um vídeo, eu vou até deixar o link aqui na bio, mas eu vou colocar, eu acho que é aqui, eu vou colocar um linkzinho para vocês clicarem e assistirem lá também, tá bom? Então pode vir da esquizofrenia, pode vir do transtorno afetivo bipolar, e a característica do transtorno afetivo bipolar, que eu também fiz um vídeo, se vocês quiserem acessar, eu também vou deixar aqui na bio, a pessoa ela fica em fase mais excitatória, mais irritada, falando mais rápido, sem necessidade de sono, muito agitada. Então, o surto psicótico também pode vir dessa doença e também pode vir, por exemplo, de um quadro depressivo grave, em que ela fica com os delírios, né, esses pensamentos alterados de ruína. Às vezes ela até fala assim, eu já ouvi um caso de uma pessoa falar assim, doutor, eu sou a causa dos males que ocorrem na África. Eu ter existido faz com que a África seja o que ela é. Tá? Obviamente isso está fora da realidade, tá bom? Então, eu dei exemplo de 5, a gente tem outros transtornos que podem dar isso, tá ok? Mas o importante é vocês entenderem que o surto é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Pode vir até de doenças clínicas, um quadro agudo de um lúpus, existe a psicose lúpica, por exemplo, que também dá um surto psicótico, entre outros quadros, até neurológicos, um AVC, enfim, tá bom? Então, o importante é vocês entenderem que isso pode ser tanto de doenças clínicas,
não psiquiátricas quanto doenças clínicas psiquiátricas, tá? A partir daí, se você percebe que alguém tem um quadro desse, tem que buscar ajuda. Tem que ir atrás de um profissional da saúde mental, hospital, para quê? Ou clínicas, ou consultório, para que a pessoa ela seja investigada e tenha um tratamento específico, tá ok? Eu vou falar um pouquinho mais sobre tratamento em um outro vídeo, mas se você gostou desse, dá um like, segue o canal e faça suas perguntas aqui que eu vou respondendo na medida do possível, tá ok? Um grande abraço!